eu estou falando isso? Porque eu quero que você tenha a visão de como aplicar isso na sua vida prática. Tá? Eu quero que você entenda, estou assim, não estou apenas definindo o requisito de maneira técnica. Eu estou te mostrando o seguinte, olha, a gente está definindo e você precisa alinhar dessa forma com o seu cliente, para que você consiga ter maior sucesso na sua venda. Fala, galera do SR, tudo bem? Estou me apresentando aí depois de um suíço, né? A vida é corrida beça, eu não consegui dar uma continuidade aí, mas vamos dar continuidade então ao nosso projeto Full Stack do nosso escopo aí de projetos de clínica, tá? Vamos embora para o que interessa. Se você é novo aqui, meu nome é Juliana Mascarenhas, o que é o Simplificando Redes, e a gente simplifica diversos temas do mundo da computação em geral, não apenas redes de computadores, tá? Então você vai encontrar aí diversos temas como segurança, redes, programação, especificamente agora Full Stack com Python, então carreira, entre outros mais. Então se você quer seguir aí e verificar diversos temas simplificados, né, para facilitar a sua jornada, você acessa aí o nosso conteúdo para ter mais informações. Então, para o que interessa, eu deixei algo específico para a gente poder estar falando do escopo do projeto da clínica. E para quem ainda não tem noção, né, até porque chegou agora, está vendo esse vídeo agora, o nosso projetinho vai estar basicamente assim, tá? Onde a gente vai ter a interface do usuário web, que vai ser construída em Python, tá? Aí eu provavelmente vou usar o Streamlit, talvez o Dash, mas eu estou preferindo o Streamlit com vocês por questões de simplificação, tá? O Streamlit já tem muita coisa pronta, é mais fácil de você conseguir construir uma aplicação web utilizando o Streamlit que com o Dash. Com o Dash é possível? Claro que é possível, ele é super interessante e cheio de personalização. Eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso, se isso te interessa, me fala aqui embaixo que eu faço um vídeo comparando os dois. E aí vamos ter essa interface de usuário que vai gerenciar e acessar os dados que vão estar persistidos em um banco relacional, que vai estar aqui, tá? Onde está a organização dos dados. Então, Juliana, vai ser relacional? A princípio, sim, tá? Eu vou utilizar o MySQL. Poxa, vai usar o Postgres? Poderia usar o Postgres. A gente pode até fazer um adendo depois e botar no Postgres e ver como é que ficaria esse tipo de coisa. Mas, a princípio, é o MySQL. Por simplificação, também. Porque ele é mais fácil de ser usado do que o Postgres, né? Então, o meu intuito é mostrar para iniciante e para quem já está há um tempinho, tá? Vamos mostrar aí como que a gente pode construir esse tipo de aplicação. Então, a gente vai ter a organização dos dados aqui, onde a gente vai estar persistindo os dados da nossa clínica. E o objetivo da clínica é gerenciar, de maneira geral, os horários dos clientes, gerenciar procedimentos, gerenciar o estoque, tá? E a agenda da profissional. No caso aqui, eu poderia assumir como uma clínica de saúde ou uma clínica de estética. Então, esse eu vou estar me inspirando em um projeto que eu já fiz. Então, vou mostrar para vocês como é que seria. Então, aqui vão ter todos os dados. A gente vai ter no back, vai estar tratando aqui as questões, tá? A interface de usuário. E aqui a gente vai ter o modelo de dados. Então, a gente pode ter esse back e essa API juntos ou não. E a gente vai... eu vou dar mais noção da arquitetura mais para frente. Se você quer saber mais detalhes, como que é a arquitetura desse mini sistema que a gente vai estar criando, eu fiz um vídeo específico sobre isso, que foi o primeiro vídeo até desse assunto, e eu vou estar botando aqui em cima, beleza? O que a gente vai estar aqui explanando é sobre os requisitos dos sistemas, requisitos funcionais e não funcionais. Então, já começa aí a primeira questãozinha. O que é um requisito funcional ou não funcional? Um requisito funcional está associado às necessidades do cliente, que é o que a gente vai ver agora. E o que é um requisito não funcional? Segura essa bola que eu vou deixar para depois, porque o contexto é outro. E aqui a gente tem um escopo que eu já tinha escrito do nosso projeto fictício da clínica. Então, requisitos mandatórios do cliente, tá? Eu tenho que ter cadastro de clientes, obviamente, mas o óbvio sempre tem que ser dito. Sempre que você tiver com o cliente, principalmente leigo, tá? Não que com o técnico não tenha que ter, tem que ter. Reforce o óbvio. Pergunte, olha, meu entendimento sobre este quesito é isso e isso. Está correto meu entendimento? Sim, está correto. Então, continua. Não, na verdade, esse ponto aqui não é assim. Então, principalmente quando a gente lida com contextos distintos como biologia, área de negócios, não é trivial para quem é de TI entender o contexto do cliente. Então, a gente precisa, sim, validar as informações. Então, se você quer também sobre esse assunto, tem outro vídeo aqui em cima. Gerenciamento de consultas e controle de estoque financeiro. Esses são os 3 principais requisitos que o cliente quer. Então, ele quer ter a vida dele facilitada, tá? Ele não definiu para mim como que eu vou fazer isso. Ele fala o seguinte, eu quero isso. E é isso que a gente vai implementar. É isso que a gente tem que entregar para o cliente, independentemente de como vai ser feito. A tecnologia a gente escolhe, a gente verifica qual a melhor maneira de entregar isso para o cliente. E como que a gente define, Juliana? Baseado nos requisitos do sistema. Baseado nos requisitos que ele possui. E aí segura essa bola também, que um pouquinho mais para frente eu falo de como que a gente define as tecnologias adequadas para o nosso cliente, tá? Para o nosso sistema fim a fim.
Aí, o que a gente vai fazer? Você tem que fazer um contrato, certo? Tudo que eu estiver falando, que vocês acharem, poxa, fala mais sobre esse assunto, me fala aqui embaixo. Muito bem, próximo ponto aqui. Desejáveis e melhorias futuras, ou seja, o que está fora do meu escopo. Isso é muito importante, porque o cliente vai te lançar um monte de coisa, tá? Que ele precisa, o que ele gostaria. E aí, se você for colocar tudo que ele quer, vai extrapolar o orçamento dele com certeza, tá? Então, fala, vamos fazer o seguinte, vamos definir o que é prioridade para você, tá ali em cima. O que não é prioridade, mas seria legal de fazer? Aí você coloca em um espaço separado. Então, aqui seria um dash analítico para tomada de decisões. Isso é super interessante, isso é muito legal, mas demanda mais tempo e só a construção de um dashboard vai aí dependendo. Olha, eu já tive projeto em que eu gastei 110 horas para criar um dash, já teve projeto que eu gastei 300, então varia muito de acordo com o contexto, tá? Tem dash que você constrói em 50 horas? Tem sim. E a gente consegue até fazer com Streamlit, é muito legal. Mas são contextos menores, tá? Aplicação de IA para algoritmos de sugestão. Qual que seria esse intuito, né? O cliente chegou assim, eu quero verificar, dado que a minha cliente fez o procedimento X, eu quero ver qual a probabilidade de ela escolher outros procedimentos que estão relacionados ali ao perfil dela. Então, um algoritmo de sugestão seria bastante interessante, né? Mas também é custoso para o cliente poder colocar isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você tenha a visão de como aplicar isso na sua vida prática. Tá? Eu quero que você entenda, não estou apenas refinindo o requisito de maneira técnica. Eu estou te mostrando o seguinte, olha, a gente está definindo e você precisa alinhar dessa forma com o seu cliente, para que você consiga ter maior sucesso na sua venda. Que no final das contas, o que a gente quer? A gente quer criar um projeto que o cliente aceite. Lógico, você não vai colocar subpreço, mas existem certos momentos em que vale a pena você abrir mão um pouco do preço para ganhar experiência, ou abrir mão um pouco do preço para ganhar um know-how naquilo ali. Tá? E é um trade-off, beleza? Então, e o terceiro ponto, que ele falou que seria interessante, é um chatbot para atendimento do cliente integrado com a agenda da clínica. Esse projeto em si é muito legal, mas essa ideia veio de um inscrito no primeiro vídeo. Isso aqui em si é um projeto. Na verdade, cada ponto deste aqui é um projeto à parte. Mas a gente vai aplicar agora o quê? Os requisitos funcionais principais do nosso cliente. Cadastro, gerenciamento de consultas e controle de estoque financeiro. Ah, sim, vamos botar aqui em cima, para definir bem explícito o que é, né? Gerenciamento de procedimentos. Por que eu estou separando eles, gente? Porque consulta é uma coisa, procedimento é outra. Então, numa mesma consulta, eu posso ter 2 procedimentos diferentes. Porque, no caso dessa clínica estética, tem procedimentos que demandam mais horas. Então, por que eu estou falando isso? Esse é o contexto que eu estou inspirando um projeto. Mas, Juliana, eu posso pegar esse projeto e inspirar em outro cenário? Claro que pode. Porque o procedimento aqui, o que a gente vai criar no banco de dados, independe da instância procedimento. O que isso significa? O nosso projeto vai depender de contexto, de qual tipo de procedimento é, qual é a consulta. Então, assim, a gente vai criar de tal maneira que a pessoa vai colocar o contexto que ela quiser relacionado aos procedimentos. O contexto principal é clínica. Tá? O subcontexto pode ser estética, pode ser massagem, pode ser o que for. Certo? Então, tem contexto e subcontexto. E a gente vai ter o nosso minimundo bem definido. E isso, gente, minimundo é um termo de banco de dados, tá? Então, vocês podem verificar, tem uma lista aqui no canal que fala sobre muitas coisas sobre banco de dados, inclusive minimundo, contexto fechado, mundo fechado, entre outras coisas, tá? Então, se vocês quiserem, tem a playlist aqui em cima também. Requisitos não funcionais. Chegamos no bendito. Ou ainda falta um ponto pra gente falar lá na frente, tá? Mas vamos falar agora dos não funcionais. Acesso remoto dos colaboradores, autenticação e permissão. O que é isso, Juliano? Eu tô vendo aqui que isso aqui é a parte mais técnica, né? Mas o que significa requisitos não funcionais? Os requisitos não funcionais são aquelas demandas, não é demandas, são aqueles aspectos específicos do sistema que não estão relacionados ao que você precisa entregar para o cliente, mas sim ao como você deve entregar. Então, para uma definição mais formal, tá? São atributos de qualidade que definem como o sistema deve se comportar com suas restrições. Então, como eu vou entregar para ele? Porque eu preciso saber se é remoto, né? Porque hoje em dia para trabalho remoto popularizou muito. E no caso dessa cliente específica, sim, a secretária dela era remoto. Então ela queria essa facilidade, incluindo, já que é remoto, não está
Poderia sim estar local e ter autenticação e permissão, tá? Que é o ideal, mas como é remoto, tem que estar mais explícito ainda essa questão. Então, acesso remoto dos colaboradores e autenticação e permissão. Esses dois aqui são dois grupos que viram um mundo, beleza? Então, a gente terminou aqui os requisitos principais do nosso cliente quando a gente fala de funcionais e não funcionais. Então, muito bem. Antes de eu falar para vocês como escolher a tecnologia adequada para o seu projeto, eu vou deixar esse ponto pro final, até porque a gente agora vai falar de funcionalidades, fechar essa parte, ir para esse ponto que eu comentei agora e encerrar o vídeo. Tá? Então, dado o nosso contexto, eu vou começar a colocar alguns pontos aqui dentro de cada requisito funcional e a gente vai, eu vou deixar em aberto, a gente não vai botar tudo, tá? A gente vai deixar em aberto para que vocês possam também dar ideias aí, dar pitacos, e no próximo vídeo eu vou trazer ele completo, beleza? Para a gente dar continuidade, e aí a gente vai fazer o nosso modelo relacional. A gente vai partir, então, para criar efetivamente o nosso modelo para que a gente possa implementar, certo? A gente possa aí estar instanciando esses dados, que vão ser dados mocados. Então, bora. Funcionalidades. Então, a gente fala de cadastro de cliente, existem pontos aqui simples e de fácil entendimento para qualquer pessoa que vai colocar assim, bom, primeiro eu preciso das identificações, enfim, outras coisas que estão ali, outros dados que estão caracterizando o meu cliente. Mas existem outros pontos que estão associados ao contexto da nossa clínica. O que é, Juliana? Contrato de serviço. O que é muito importante quando a gente está lidando com serviços, tá? A gente precisa ter um contrato para especificar o que você vai entregar, tá? Porque imagina só, eu vou executar um serviço na minha cliente estético. Aí depois ela fala, olha, não foi nada disso que foi prometido. Só que você acordou com ela verbalmente. Ferrou. Isso vale para a gente também. Foi acordado verbalmente e está falando, não foi isso que ele prometeu entregar e você não tem nada documentado do que você tinha que entregar. Mesmo que você esteja certo. Tá dentro d'água? Beleza? Então, o contrato de serviço é muito importante. A ficha, anamnese, preferências era uma coisa que a minha cliente tinha solicitado. Então, esses de maneira geral são alguns pontos, tá? A gente tem consultas, então a gente vai ter data, aí associado a ele o procedimento, um ou mais. Isso é uma informação importante para quando a gente for definir a cardinalidade do nosso modelo. Tem alguns pontos que a gente precisa considerar e nesse ponto aqui a gente define todos os requisitos para que a gente possa construir o modelo de maneira adequada. Caso a gente tenha definido algum requisito de maneira equivocada, o nosso modelo também estará equivocado. Beleza? Por isso que essa parte é importante também. Profissional que realizou o procedimento. Vamos botar aqui, cliente. Tudo bem que a gente pode definir no momento do agendamento quem é o profissional. Ou esse profissional pode ser padrão para um determinado tipo de procedimento. Então, vamos botar isso aqui também? Ok, Juliana, por que você está colocando dados importantes? Porque isso aqui vai influenciar no nosso modelo, tá? Então, o profissional pode estar setado por padrão. O que isso significa? Que dependendo do procedimento, existe um profissional padrão e não será outro, somente com esse. Isso não entra na regra do nosso modelo. Isso é uma restrição. Essa restrição pode ser adicionada. O que eu quero dizer? Ah, Juliana, mas entra na regra sim. O que eu quero dizer não entra na estruturação do nosso modelo, até porque a gente faz o seguinte, ou é apenas com um profissional, ou pode ser com vários. Então, o que a gente vai fazer? É por vários, sim, por vários profissionais, mas para esse procedimento a gente vai ter uma regra, uma restrição dentro do banco de dados, que somente esse profissional executa esse procedimento, determinado procedimento X, tá? Então, a gente falou sobre isso. O cliente, ele pode ter mais. A gente pode ter um desconto a ser aplicado, tá? Para esse cliente. Então, a gente tem o valor do procedimento. E aí, a gente vai fazer o seguinte, na hora que a gente for definir o nosso modelo, tá, pessoal? A gente vai especificar como que a gente vai colocar esse desconto. Se é em consulta, se é a relação que vai ter muitos para muitos. E aí, a gente vai falar especificamente disso depois, senão o vídeo fica muito grande, fica complicado para vocês, né? Então, aqui já tem algumas informações importantes. Então, botar de maneira geral, para consulta, data, procedimento, profissional, cliente. Aí, a gente tem o valor do procedimento, quantos procedimentos vão ser realizados. E aí, se pode ser mais de um, a gente pode criar uma outra tabela para que ela possa guardar esses procedimentos. Isso é decisão de modelagem, vamos deixar para depois. Se vocês lembrarem de algum ponto que eu não coloquei aqui, põe nos comentários para poder a gente completar isso no próximo vídeo. E o controle de estoque, quantidade, primeiro de tudo, né? Qual é o produto? Mas aqui no controle de estoque, o que eu quero? Eu quero controlar meu estoque.
O financeiro, o valor e como que a gente vai gerenciar isso, a gente vê depois. Aqui é apenas a definição de requisitos. Então, lá na modelagem, eu vou explicar para vocês como que a gente vai realizar o controle do estoque e manter o financeiro deles na linha. E aí, no final, a gente fala sobre alguns pontos importantes para a decisão de modelagem e também como escolher as melhores tecnologias para o seu cliente. O que você precisa levar em consideração? Produto, quantidade, marca, que às vezes tem diversas marcas diferentes, lote. Então, aí pode ter data de abertura, data de validade, se ainda está disponível ou não. Vou deixar mais um pontinho aqui de atenção de como aplicar as regras do financeiro. Então a gente vai ter aqui os custos, valores de tabela, descontos. Aos procedimentos, né, que está de tabela, e também aos produtos. Há também, gente, nesse caso, venda de produtos de uso geral, produtos de venda, produtos estéticos, tá? Ok, então, de maneira geral, essa é a nossa definição de requisitos. Então, pessoal, partindo do ponto final desse vídeo, alguns aspectos que eu vou deixar para vocês já de iniciais de questões de modelagem, como que a gente vai pensar sobre esse assunto, e também o que a gente precisa ter em mente para poder decidir qual é a melhor tecnologia. Mindset, questões de modelagem, tá? Por que eu botei cadastro de cliente, consulta e estoque? Eu tinha colocado gerenciamento de procedimentos também aqui nessa região de requisitos mandatórios, certo? Então, se a gente voltar aqui, tem ali os 4 requisitos mandatórios. O que são pontos que não estão aqui, que são considerados muito importantes, que eu não coloquei aqui, tá? Vamos botar até como comentário. Deixa eu jogar um comentário aqui que fica mais fácil. Aqui. Outros pontos importantes. Então, muito bem. Os procedimentos são entidades no nosso modelo de relacionamento. Então, o cliente, consulta, o estoque está relacionado aos produtos. O estoque em si, o contexto de estoque não é uma entidade, tá? O estoque está atrelado a algumas coisas diferentes. Então, além de procedimento, eu vou ter produtos. E aí, a gente pode diferenciar ou não, tá? Essa questão de modelagem. Produtos de uso, eu vou deixar aqui diferenciado, a gente vai tratar isso no vídeo de modelagem. E produto. Além disso, a gente tem a agenda, é um contexto, da mesma forma que o estoque é um grupo de informações, né? Ele está associado a um grupo de informações. Então, a gente tem a agenda, e a gente tem estoque, e a gente tem financeiro. A agenda associada ao cliente, o estoque associado aos produtos e procedimentos. E a gente tem ainda o procedimento, que são as consultas, né? Então, a consulta em si também ela está associada ao contexto. Mas se a gente botar agenda, agendamento de clientes barra consultas. Então, tá aqui dentro essas duas entidades dentro desse contexto. Tá bom. Desse jeito assim. Então, esses são pontos muito importantes que a gente precisa estar levando em consideração. Juliana, como que eu decido o que é entidade e o que é atributo? Eu vou falar sobre isso no vídeo seguinte, sobre modelagem. Mais um ponto que eu posso deixar para você é que a entidade ela tem um nível de importância muito maior do que um atributo. Tá? E aí eu vou dar as nuances disso no vídeo de modelagem. E muito bem, Juliana, como que eu faço para decidir qual que é a tecnologia que eu vou utilizar? Vamos pensar. A gente definiu ali os requisitos não funcionais. Ele vai te dar uma ideia do que você precisa. Então, vamos olhar assim. Ali eu sei que é remoto e eu também sei que precisa de autenticação e permissão. Então, eu já sei que eu preciso usar a cloud. Ou eu preciso de uma estrutura de servidor que eu possa estar acessando remotamente. E aí existem 2 cenários. Eu posso estar acessando o servidor local dentro da clínica ou eu posso estar utilizando o serviço de provedor de nuvem. O que, nesse caso, segundo caso, ele é mais factível para clientes pequenos, tá? Só que tem que verificar muito sério isso, qual tipo de serviço você vai utilizar, porque se você pegar um SaaS, né, nível de serviços, um software as a service, você vai estar onerando o seu cliente. Então, se você puder pegar uma máquina virtual na nuvem e você setar tudo na mão, vai sair o custo muito mais baixo para o seu cliente a longo prazo do que você deixar rodando uma instância de banco de dados na AWS, por exemplo, que é caro para dedéu. Esse é um ponto. Qual outro ponto eu posso considerar, Juliana? Vamos pensar o seguinte, o seu cliente, ele deu restrição com relação à performance? Não. Ele nem sabe o que é isso, né? Até sabe que precisa que o negócio rode bem, mas ele não sabe te definir os requisitos para você definir qual nível de performance que ele precisa. Mas aí, pontos que você pode estar utilizando para que você saiba qual que é o nível de utilização dele. Quantas pessoas vão utilizar o sistema? Qual disponibilidade você precisa do sistema? Precisa estar full time? Em certos momentos, se você não está utilizando. Com esses 2 pontos, você já sabe o nível de disponibilidade do sistema e também nível de concorrência do sistema. Para sistemas transacionais, você vai estar lidando com formulários, dados estruturados. Só que isso que eu estou falando aqui, gente,
é o Technicase. Você vai perguntar ao seu cliente, vem cá, qual o tipo de informação que você precisa estar armazenando? Aí ele vai te falar, eu preciso da agenda das consultas, eu preciso dos valores associados aos meus procedimentos, eu preciso estar rastreando tudo que acontece dentro da minha clínica. Então, beleza. Acredito que o mais indicado para ela seja um relacional. Precisa de corretude ao invés de disponibilidade. Maneiras diferentes a gente conseguir estar sanando, tá, a questão, a dor do cliente. Tem bastante coisa que pode ser feita. E o Python, ele é ótimo para cenários em que você não precisa de tanta performance assim. Tá? E quando você precisa de performance, aí você passa para uma outra linguagem que seja necessária. Mas você consegue fazer muita coisa com Python. Então é isso, gente. Ficou um pouquinho mais do que eu imaginei, mas definimos os requisitos e o próximo passo é a modelagem.